Hoje nós vamos fazer bolos do caco. Antigamente eram feitos nas pedras de basalto. Na madeira eles levam assim batata doce por dentro, ficam ligeiramente adocicados e é algo que eu adoro. Mesmo, às vezes só um bolo do caco assim aberto a meio, com uma manteiguinha com alho ou queijo, é algo simplesmente magnífico e muito bom, mas muito bom mesmo. Sem forno, como manda a tradição, só ali na frigideira, deliciosos, bem temperados e assim levemente adocicados, com alguns sabores também fumados aqui da grelha e tal. Tenho aqui uma batata doce. Algumas pessoas gostam de colocar açúcar. Eu, como estas batatas doces são caseiras e são bem adocicadas, eu vou enrolá-las em prata e vou colocá-las ali na grelha, então a assar. E este é o primeiro passo que vocês têm que fazer. Portanto, é ter aqui as batatas assadas para poderem fazer aqui um espetacular puré. Basicamente é só enrolar em prata. Eu vou colocar 2 camadas e agora é básico, é só colocarmos ali na grelha e vamos sempre acrescentando algumas brasas. Esta batata, como é muito grande, vai pelo menos demorar aqui uns 20 minutos. Bom, eu já tenho então aqui todos os ingredientes preparados, exceto a batata doce que está a assar. Eu já tenho aqui então manteiga, fermento, sal e farinha. Não vou estar aqui a mencionar quantidades, a amassar-vos aqui com números. As receitas e as quantidades vão estar todas na descrição para vocês poderem e seguirem a receita de forma impecável. Entretanto, se vocês vão à descrição, não se esqueçam de subscrever o canal e deixar aquele likezão maravilhoso que ajuda imenso o canal. Bom, vamos então ativar aqui o nosso fermento. Vou colocar então o fermento aqui dentro de uma tacinha e também aqui uma percentagem de farinha que rondará os 100 gramas. Colocamos então aqui um pouquinho de água quente, deverá ser mais ou menos 50 gramas, envolver tudo muito bem. Tapamos com um pouco de película e deixamos a magia acontecer, que o fermento comece a ganhar força. Eu já tenho aqui 100 gramas de água, portanto nós adicionamos a percentagem de água aqui ao nosso polish e entretanto vou adicionar também então aqui a restante percentagem de água com a restante farinha aqui à massa então final. Adiciono então aqui a farinha. Agora nós vamos fazer a autólise, ou seja, que é a autohidratação da massa. Portanto, se vocês fizerem este processo, a vossa massa, digamos que já não vai ter que ser tanto amassada, já não vão ter que amassar tanta massa. Porquê? Porque ela, de certa forma, ela vai auto-hidratar, ela vai auto-amassar-se a si própria. Porquê? Porque o glúten vai começar a absorver todas as umidades que a água tem. Portanto, nós então temos aqui a farinha já misturada com a água e vou adicionar também então aqui o nosso polish. Deve ter assim este aspecto, muito bem fermentado. Já é assim que vocês devem ter o vosso polish para fazer este tipo de pão. Vamos então colocar aqui o polish dentro da massa final. Batata doce em puré ou esmagada já tem uma porcentagem de água assim um bocadinho alta para fazer massa, está bem? E essa quantidade de água que a batata tem deve ser absorvida pela quantidade de farinha que vocês colocam na vossa massa. Portanto, não achem estranho a quantidade de água que eu coloco ser mínima, ok? Só ser muito reduzida. Vamos apenas misturar os ingredientes, nós não vamos amassar nesta fase. Vamos então colocar aqui a batata doce. Quando vocês já não conseguirem misturar muito bem com a colher, ok? Vêm então com a mão e amassam tudo. Portanto, a autólise vai demorar aproximadamente 20 a 30 minutos. Batata bem assada, é só esmagarmos aqui um pouco, colocar aqui a massa final. Pode ir quente, não faz mal. Bom, então agora eu vou colocar aqui a nossa massa a amassar e este processo deve demorar entre 8 ou 10 minutos. Eu vou colocar na velocidade 3, sendo que a minha batadeira tem 10 velocidades, ou seja, isto é uma velocidade média, baixa, média. Depois vocês vão poder acelerar o processo a meio.
Nesta fase em que já temos mais ou menos a massa quase amassada, nós vamos então finalizar com a manteiga, porque a manteiga não ajuda ao glúten a desenvolver, ok? Portanto, quanto mais glúten a gente tiver na massa, mais fofinha e mais leve ela vai ficar. Ou seja, nós vamos então colocar a manteiga nesta altura, mas não colocamos toda de uma vez, colocamos apenas aos poucos. Colocamos também na velocidade mínima para ir envolvendo a manteiga aos poucos. A nossa massa já está amassada, eu vou aqui transferi-la para um recipiente para darmos então início ao processo da primeira fermentação. Este processo deve demorar aqui cerca de 1 hora, ok? Até mais ou menos, vai depender da temperatura que vocês tenham. Com a mão um bocadinho molhada, nós vamos dar aqui forma, de uma bola à nossa massa. Eu vou dar-lhe aqui umas voltinhas e agora ela já vai fermentar assim um pouco de forma igual, tá bem? Vamos polvilhar um pouco com farinha. Agora vamos dar aqui só um pouco a forma redonda à nossa massa. Ela vai, de certa forma, fermentar de forma homogénea, por igual. Massa bem amassada. Vamos então dar início à nossa primeira fermentação. Vemos daqui a 1 hora. A nossa massa já dobrou de tamanho, já temos então aqui a nossa massinha bem fermentada e para vocês mais ou menos perceberem como se ela está bem ou não fermentada, vocês podem vir aqui com o dedo, fazem um pouco de pressão e a massa virá para fora. Vamos então colocar a nossa massa aqui na mesa, vamos dividi-la em 6. Eu gosto de dividi-la mesmo assim a olho, não precisa vocês estarem aí calibrar com todas as gramas, e dividem então em 6. Massa bem dividida, vamos então começar por fazer as bolas. Colocamos aqui um pouco de farinha por cima da nossa massa e agora vamos então fazer as bolas. E eu sempre quis fazer isto em slow motion. Yeah. So lost, where do I go? I was in the chase, caught a flat on road. It was all love, X no O. I was feeling rich, but we turned out broke. Vamos então cobrir com um pano um pouco úmido aqui os nossos bolos do caco e vamos cobri-los e vamos deixá-los levedar novamente por mais 30 a 45 minutos. Temos então aqui os nossos bolos do caco já bem levedados ou levados, como queiram dizer, e nós vamos então proceder então à parte da cozedura. Não vai ser em forno, porquê? Porque eles são tipicamente cozidos na frigideira ou então nas pedras, como é típico da Madeira. Já tenho então ali uma frigideira não muito quente, não muito fria, contudo eu tenho também ali outra frigideira para colocar em cima da outra frigideira em que vamos colocar o nosso bolo do caco, para que haja assim um efeito de forno, ok? E que seja muito mais fácil de cozer os nossos bolos do caco. Vamos então colocar aqui um bolo do caco e ele vai diretamente para a frigideira. Colocamos apenas alguma farinha de arroz. Porque a farinha de arroz? A farinha de arroz não torra tão rápido. Colocamos então a nossa frigideira que já está quente por cima e agora isto faz aqui um efeito de forno. Portanto, a outra frigideira por baixo está quente, a de cima também está quente e de certa forma vai fazer aqui um efeito de forno. Vocês em casa, o que é que vocês vão poder fazer? Portanto, vocês vão marcar o bolo do caco dos dois lados até ficar assim bem douradinho, bem caramelizado. Depois, para finalizar a confecção, coloquem no forno 10 minutos, é suficiente. Vai ficar um bolo super fofinho, super bem assado. Ou, se estiverem na churrasqueira, podem fazer assim. E mostrar nas redes sociais como é que fica. Já temos então aqui os nossos bolos do caco prontos e vamos então ver como é que eles estão por dentro, quentinhos aqui, é como vos digo, com uma manteiguinha de alho por cima ou com um queijinho, isto é uma delícia, uma pessoa passa só com isto. Adoro. É dos meus pães preferidos, são estes.